Oi, o meu nome é Ney Vilela e nós estamos conversando a respeito de política no Brasil. Chegamos ao período do regime tecnocrático militar, que vai de 1964 a 1985. Os militares, eles chegaram ao poder em defesa dos interesses daqueles que queriam modernizar a economia brasileira. O problema todo é que mesmo esse pessoal que queria modernizar a economia brasileira não sabia exatamente o que modernizar significa. Muito provavelmente, entre esses modernizadores, existia muita gente que simplesmente queria uma coisa: reduzir os custos da mão de obra. Como o pessoal que defendia os interesses dos operários no período anterior, a bem da verdade, era um pessoal vinculado aos sindicatos, como pelegos, eram pessoas do funcionalismo público. Ficou fácil desalojar esse pessoal por meio de golpe, mas governar é que são elas. Por conta disso, como a classe que mais se beneficiou com o golpe militar não sabia muito bem o que fazer no poder, os militares acabaram agindo como déspotas esclarecidos. Eles decidiram modernizar o Brasil do jeito que eles achavam que modernização poderia significar. Resulta daí que nós vamos ter o desenvolvimento de uma parte da infraestrutura, principalmente telecomunicações, produção de energia elétrica, mas nós não vamos ter a possibilidade de ver surgir um ambiente de negócios que permitisse o crescimento do empresariado criativo, do pessoal que teria realmente condições para inserir o Brasil nas grandes correntes comerciais internacionais. Os militares, eles solaparam a possibilidade de oposição política, acabaram dando um golpe dentro do golpe no final do ano de 1968, impedindo o debate político, o debate econômico, o debate cultural, enfim, esses déspotas esclarecidos, eles acabaram ficando com muito pouco de esclarecimento, de conhecimento, porque não permitiam que as ideias elas fossem expostas. O resulta daí que os militares acabaram fazendo, depois de um momento de crescimento econômico, eles acabaram fazendo uma espécie de repetição, meio fora de época e meio fora de tom, daquilo que Getúlio Vargas fez com muito maior competência na passagem dos anos 30 para os anos 40. Os militares acabaram ampliando drasticamente a intervenção do Estado na economia, e se eles acertaram alguma coisa do ponto de vista econômico, se eles fizeram certo alguma coisa, perdoe-os, foi sem querer. Esses militares criaram a Embrapa, isso foi muito bom. Houve uma certa modernização nas estruturas de amparo ao trabalhador, com o fundo de garantia, com o aparecimento de um sistema de seguridade social realmente nacional, mas
esses fatos ocorreram por conta da ação de alguns tecnocratas inteligentes, muito mais do que por sabedoria de quem estava no topo do poder. A violência com a qual e sobre a qual os militares puderam exercer seu governo acabou empobrecendo o país de ideias e de lideranças. De qualquer forma, com o final dos anos 70 e uma grande crise econômica proveniente do primeiro grande estremecimento, o grande oil shock do começo da década de 70, por conta da crise econômica, os próprios militares perceberam que era melhor sair de fininho. A abertura lenta, gradual e segura, preconizada pelo general Ernesto Geisel, nada mais é do que o reconhecimento de que os déspotas esclarecidos eram déspotas de mais e esclarecidos de menos, e que se eles não saíssem organizadamente do poder, acabariam tendo que pagar pelos erros muitos que eles cometeram. Bem, ocorreu uma redemocratização nos anos 80, foi feita uma nova Constituição. Essa redemocratização ocorreu graças a um movimento, talvez o único movimento de massas na política, na história do Brasil. Essa redemocratização, ela nos deu muitas esperanças, mas como diria o nosso querido Milton Nascimento, essas esperanças eram como o sorvete debaixo do sol. A Constituição realizada, construída democraticamente em 1988, ela mostra muitos avanços, mas mostra, sobretudo, um grande problema. No Brasil, não temos uma classe ou classes sociais realmente progressistas, que realmente apostem no futuro, que tenham projetos. A nossa Constituição acabou sendo uma colcha de retalhos, de boas intenções, sem saber exatamente como realizá-las do ponto de vista objetivo. Mas sobre isso a gente fala na nossa próxima reunião, talvez a nossa última, que se realizará em breve. Você fica em casa, toma cuidado, afinal você é muito importante para todos nós. Fica, por último, com o meu abraço.